Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Abra as vossas Bíblias, por favor, em Efésios capítulo 5, versículo de número 18. É um prazer estarmos aqui para adorarmos ao Senhor nesse culto de oração e doutrina. Nós queremos trazer uma breve palavra a vocês, ser bastante prudente e objetivo no que iremos falar. Me alegro, meus irmãos aí do São João, que bênção. Cantar bonito, viu? Para Jesus, né? Graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos, Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Nós iremos ler esse versículo e vamos trazer um estudo aí na parte B desse versículo, tá bom? Vamos lá, vamos ler todo ele. Diz assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Pode assentar, meus irmãos. Eu quero, em nome de Jesus, falar algo neste assunto que Deus colocou no meu coração, esta palavra. Agradecer ao nosso pastor presidente por nos conceder a honra e o privilégio de ocupar esse altar, porque sabemos que culto de terça-feira, culto de ensino, cabe ao nosso pastor, né? Assim que não entendemos, mas ele humildemente nos cede a oportunidade de poder falar algo. E a escala passa tão rápido, né? O pastor Laura passa para a gente a escala aí 3 meses antes e fala, vai demorar, de repente você chega a escala, não temos como escapar, né? Tá bom, mas tá bom. Vamos lá, meus irmãos, eu quero falar sobre, rapidamente, algumas razões porque o crente precisa ser sempre cheio do Espírito Santo. Algumas razões porque o crente precisa sempre se encher do Espírito Santo. O porquê que eu e você, nós, Igreja de Cristo, precisa estar sempre cheio do Espírito Santo. Estar sempre em comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. E nós sabemos que Jesus vem buscar uma igreja, crentes preparados que estejam em comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Efésios 4:30 diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, pelo qual estamos selados para o dia da redenção. E só vai subir no arrebatamento da igreja quem estiver cheio do Espírito Santo. Só vai subir no arrebatamento da igreja quem estiver em comunhão com o Espírito Santo. Viu? E Paulo, meus irmãos, se vocês lerem o capítulo 5 de Efésios, são exatamente 33 versículos, mas do versículo 1 ao versículo 17, nós vamos ver conselhos práticos, conselhos maravilhosos da parte de Deus, usando o apóstolo Paulo para nos orientar. Vocês vão ver coisas tremendas nesses versículos aqui, que é a praticidade da palavra de Deus. Porque não adianta nada nós conhecermos a palavra, nós pregarmos a palavra e não viver a palavra. Porque o segredo de uma vida vitoriosa, de uma vida de bênção, é você praticar a palavra. Viver a palavra quando, pastor? No dia a dia, todo dia. E esse encher do Espírito Santo, meus irmãos, nós temos que estar se enchendo todos os dias. Ah, pastor, eu estou cheio do Espírito Santo, mas não busco mais. Não. Se você for olhar a Bíblia, vocês vão ver que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, veio a descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Mas se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, vão ver que os discípulos não deixou de se encher do Espírito Santo. E de que dia que eu posso, quando eu posso encher do Espírito Santo, pastor? Só nos congressos? Só nos cultos especiais?
todo dia. Todo dia. Até quando, pastor? Até a volta de Jesus. Sabe por que tem muitos crentes que não conseguem vencer? Vive aquela vida, sabe? Cai, levanta. Mais no mundo do que na igreja, porque estão vazios. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, o desejo dele é ir morar no céu. Ele não desiste. Pode vir o que vier, ele está cheio do poder de Deus. É mesmo do que você pegar uma vasilha, né? Vazia é facinho de mover ela, mas cheia é difícil de mover uma vazia cheia. Por isso que eu e você, meu irmão, minha irmã que aqui está, devemos estar cheios do Espírito Santo. Eu vou falar em rápidas palavras o porquê ser cheio do Espírito Santo. Em grego, meus irmãos, uma palavra grega, ser cheio do Espírito Santo é estar sempre se enchendo, continuamente se enchendo. E se nós lermos o versículo 19 e 20, vocês vão ver o porquê que Paulo está dizendo que eu e você deve ser cheio do Espírito Santo. Quer ver? Vou ler, não vou pregar nesses dois aqui, mas vou só ler para vocês verem o versículo 19 e o versículo 20 e 21 do mesmo capítulo. Nós lemos aqui o porquê ser cheio do Espírito Santo. Olha um crente cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Olha lá, vejam bem. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, olha lá, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O crente cheio do Espírito Santo é cheio de coisas boas. Cheio de coisas boas. Está aí, a Bíblia está dizendo isso. Por isso que nós devemos ser cheios. Agora, uma pessoa vazia do Espírito Santo é cheia de coisas ruins, coisas más. Mas quem se enche de Deus, com certeza, vai ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Primeira razão pelo qual eu e você precisamos estar cheio do Espírito Santo. Aqui está o segredo de muita gente não vencer, não suportar, não resistir os dias maus que a Bíblia diz para nós, que os dias seriam maus, os dias que nós estamos vivendo hoje. Não é só de hoje, desde Cristo para cá. Desde 2000 anos para cá, os dias têm sido maus, mas principalmente os dias que nós estamos vivendo aqui. Primeira razão, para eu e você ser cheio do Espírito Santo, e aqui é onde muita gente não entende e cai em tentação, cai em pecado, e muitas das vezes vai para o mundo e não tem forças mais para voltar. Primeira razão, para vencer a tentação e o pecado e as obras da carne. De que forma que eu vou vencer a tentação? De que forma que eu vou vencer o pecado? Só vou vencer se eu estiver cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, não embriagueis com vinho. Por quê? Porque uma pessoa que se embriaga com bebida alcoólica, com droga, enfim, é um bem-estar rapidinho, é passageiro. A pessoa que se embriaga hoje, fica embriagado, né, e aquele bem-estar, entre aspas, é claro, passageiro, mas quem está cheio do Espírito Santo, o bem-estar é permanente. Amém? Quem é feliz aqui por ser cristão, ser cheio de Deus? É permanente. Então quem é crente cheio de Deus está sempre feliz, sempre alegre, sorridente. Claro, tem hora que a gente passa alguns momentos difíceis, né? Algumas percas, mas depois você levanta a cabeça e continua novamente sorrindo, louvando a Deus, adorando a Deus. Então ser cheio de Deus é um bem-estar permanente. Permanente, não é passageiro, é permanente. Por isso que Paulo está dizendo, enchei-vos, torne-se a encher. Se esvaziou, encha de novo. Amanhã enche de novo, depois da manhã enche de novo, e assim vai se enchendo. Para que nós possamos vencer a carne, vencer. E se vocês lerem, deixa eu lembrar o versículo aqui, não está aqui, mas está na mente. Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, se eu não me engano, vai falar das obras da carne. Esse versículo fala das obras da carne. São 16 obras da carne ali. Se você fazer um estudo de cada uma delas, você só vê se mesmo se estiver cheio do Espírito de Deus. Nós não vencemos as obras da carne se não estiver cheio do Espírito Santo. E aí você vai no versículo 22 de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que nós devemos produzir os frutos do Espírito, que são 9. São 9, começando com amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
Passei essa semana na igreja, esse versículo, 3 quinta-feiras, falando sobre esse versículo aí. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, vejam bem, deixa o versículo lá, aquele versículo, Deus está mudando alguma coisinha aqui, olha lá, mas o fruto do Espírito todos são 9. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou produzir isso aí, ó. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança. O crente cheio do Espírito Santo produz esses frutos aí, ó. Mas se eu estiver vazio, eu vou produzir as obras da carne. Por isso, querida igreja que aqui está, e aqueles que estão me ouvindo, não sei aonde está, se encha de Deus para você produzir o fruto do Espírito. Aleluia. A falta, meus irmãos, hoje, infelizmente, muitos não querem. E aí, por isso que a razão de muitos estar fracos na fé, caídos, vivendo uma vida de ilusão, porque não tentados todos nós somos. Até Jesus foi tentado. Imagina eu e você. Nós somos tentados 24 horas por dia a pecar, a cair. Mas se eu e você estiver cheio do Espírito Santo, nós não vamos ceder à tentação. Se eu não me engano, acho que é o hino 75, se não me engano, que fala sobre tentados não ceda. Acho que é o 75, né, mais ou menos. Enfim, meus irmãos, então o conselho do apóstolo Paulo, primeiro, vencer a carne. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou vencer a carne. A carne está em luta diariamente, constante, contra o Espírito dentro de nós. Há uma guerra dentro de mim e de você, constantemente. E só vai, se eu alimentar mais a carne vai vencer. Se eu alimentar mais o Espírito vai vencer. Por isso que Paulo, enchei-vos do Espírito Santo. Se encher. Porque é uma luta constante, diária, para que eu e você deixem de servir a Deus. E eu gostaria que o jovem lá me ajudasse, rapidamente, é claro, colocasse lá Gálatas 5:17. A carne está em luta diária e constante contra o Espírito. Olha lá. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa guerra é dentro de mim e dentro de você. Dentro de mim e dentro de você. Por isso que nós devemos dar lado ao Espírito de Deus. E as pessoas que muitas vezes não suportam, não resistem, é porque estão vazios de Deus e cheios das obras da carne. Coloca para mim também, faz um favor, deixa eu ver aqui, Romanos 7:23. Há uma guerra constante, mas só vai vencer quem estiver cheio de Deus. Pastor, eu falo em línguas, só isso não basta. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, só isso não basta. Eu já vi muita gente falar em línguas, ser batizado com o Espírito Santo, e hoje estão no mundo, jogado nas garras do inimigo, lá, preso. Então, por isso que eu e você devemos ser batizados com o Espírito Santo, mas permanecer cheio do Espírito Santo. Só ser batizado é o começo, mas devemos se encher todos os dias. Olha o que diz a Bíblia. Mas vejo Paulo dizendo, nos meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, meus irmãos, se eu e você, Igreja de Cristo, não se encher do Espírito Santo, os membros do nosso corpo, com certeza, vai dar vazão às obras da carne, às obras do mundo, e eles vão vencer e nós vamos perder. Por isso que Paulo está dizendo, se encha de Deus. Tem gente se enchendo de tanta coisa, né? Tanta coisa ruim. E é perceptível uma pessoa que está vazio de Deus. Uma pessoa que está vazio de Deus é fácil. Você, na conversa dela, no jeito de se comportar, você vê que a pessoa está vazio. E quando a pessoa está cheia de Deus, você conhece também quem está cheio de Deus. Então, meus irmãos, vejam bem. Primeira razão, vencer o pecado e também as obras da carne. A carne pende para as coisas do mundo. A nossa carne, a minha carne, a tua carne, se você der vazão a ela só vai querer as coisas do mundo, as coisas que satisfaz ela. Por isso que Paulo está dizendo, encha-se de Deus para vencer. Olha o que diz a Bíblia, Romanos capítulo de número 8, versículos 5 a 8, por favor. Esse jovem abençoado lá vai me ajudar. Meu estilo de ensinar esse, eu gosto de provar na Bíblia o que eu estou falando. Porque os que são segundo a carne,
inclina-se para as coisas mas os que são segundo o Espírito para as coisas do... Olha aí, é a Bíblia que está dizendo. Vai lá, no outro versículo. Porque a inclinação da carne é morte, morte espiritual. E também causa morte física também. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha lá, o versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Não obedece à lei de Deus. Quem está na carne não obedece. Versículo 8, para nós encerrarmos. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar. Quanta gente assim, né? Quantos crentes na carne. Aí vem para o culto pode estar uma bênção, nada presta para ele, nada está bom, né? Está na carne, como é que vai agradar? Como é que a pessoa vai se alegrar com Deus se ele está sendo inimigo de Deus? Jamais. E está cheio de gente assim. Está cheio de gente assim, infelizmente. Por quê, pastor? Porque estão vazios de Deus. Se encheu de tantas outras coisas, mas vazio de Deus. Por isso que eu e você devemos se encher do Espírito Santo. Ou como é gostoso ver alguém pregar cheio do Espírito Santo. Como é gostoso ver alguém cantar cheio do Espírito Santo. Como é gostoso ver alguém testemunhar cheio do Espírito Santo. Como é gostoso conversar com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como é gostoso conviver com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como é bom, meus irmãos. Mas coisa triste é você conviver com um canal, ver uma pessoa cheia da carne pregando, ensinando. Oh, meu Deus, é triste. Mas, meus irmãos, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele pode falar o português tudo errado, tudo cheio de, né, sem entender nada, mas você sente a presença de Deus na vida dele. Oh, glória. Estou quase vontade de falar em língua aqui, vamos segurar um pouquinho, viu? Daqui a pouco eu falo um pouco aí, porque, tá? Amém, meus irmãos? Vejam bem, a carne não agrada a Deus, jamais agradou e jamais vai agradar. Vou correr para me terminar no horário, porque o relógio está quase mandando eu parar. É a primeira razão de eu se encher do Espírito Santo. Agora, por que tantas pessoas frias? Por que tantas pessoas que vêm para a igreja, se batizam, ficam um tempinho e vai para o mundo? Porque não se enche. Está cheio das coisas do mundo. Não tem prazer nas coisas de Deus. Então é uma guerra. Nós temos que entender isso. Eu entendi isso desde que eu me converti. Um pastor já bem velhinho, 73 anos, ele aprendeu a ler na Bíblia. Ele, Malemar, sabia ler a Bíblia. Deus ensinou ele a ler a Bíblia assim, ele era semi-analfabeto. Mas uma coisa eu aprendi com ele: se encha do Espírito Santo. Se quer vencer, seja cheio de Deus, porque é uma guerra dentro de você. Se você der lado, meu irmão, minha irmã, que aqui está, nós que aqui estamos, se você der lado à carne, você faz coisas terríveis, coisas abomináveis. Por isso nós devemos colocar nas mãos de Deus e dizer: Deus, estou aqui, eu quero ser cheio do teu Espírito, fazer a tua vontade. Segunda razão, estou correndo, tem mais versículo, mas não vai dar tempo. Olha lá, segunda razão para que eu e você devemos ser cheios do Espírito Santo, como Paulo diz aqui: mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito para você ser uma bênção. Olha lá, segunda razão, primeira, para vencer o pecado, vencer as obras da carne, que estão aonde? Dentro de nós. O mundo jaz no maligno. Nós estamos neste mundo, nós não fomos arrebatados ainda, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Bem-aventurado, feliz é aquele que partiu desta vida salvo já venceu, morreu em Cristo, está salvo. Bem-aventurados são esses, aqueles irmãos do passado. Quantos, né? Quantos milhares e milhões de irmãos, desde a fundação da igreja, desde antes da fundação da igreja, quanta gente morreu crendo em Jesus, obedecendo a Deus, né? Já são salvos, mas muitos também partiram sem Jesus. Muitos partiram sem Jesus porque deram vazão às obras da carne. Segunda razão para que eu e você devemos ser cheios do Espírito Santo, olha lá, para trabalhar na obra do Senhor. Crente vazio não trabalha, meu irmão. Crente vazio do Espírito Santo só dá trabalho. Mas trabalhar que é bom. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos prazer de pregar a palavra, nós temos prazer de visitar, nós temos prazer de orar, nós temos prazer de jejuar, nós temos prazer de falar do amor de Cristo, porque eu estou cheio do amor de Deus. Amém?
Glória a Jesus. Por que tem muita gente que não quer trabalhar? Porque está vazio. Está vazio espiritualmente. E ele está dizendo aqui, eu escrevi aqui, né, nesse estudo, a segunda razão, para trabalhar na obra do Senhor. Porque trabalhar na obra de Deus, meus irmãos, aparentemente parece coisa linda, mas se não estiver cheio do Espírito Santo, é uma dificuldade muito grande. Eu estou há 32 anos trabalhando para Jesus, e olha, irmão, se não fosse o Espírito de Deus na minha vida, eu já tinha desistido faz muito tempo, mas graças a Deus que eu obedeci a voz do meu pastor, aquele velhinho lá no passado. Olha, meu querido, se encha de Deus para você vencer. A obra de Deus é feita, meus irmãos, com o poder do Espírito Santo. Nós devemos ter essa experiência com Deus. Quem faz a obra de Deus vazio não tem êxito. Vocês podem ver. Tem pessoas que começam algum trabalho vazio, vai indo ali a pouco desiste, porque está vazio. Mas quem está cheio começa um trabalhozinho desse tamanhozinho assim, mas ele está cheio de Deus, de repente aquele trabalho vai crescendo, porque ele está cheio de Deus. Trabalhar na obra é assim. Só assume um cargo na igreja, assume um compromisso, qualquer área da igreja, mas muitas vezes vazio. Nas primeiras dificuldades, desanima, desiste. Mas quando ele está cheio de Deus, pode vir, pode passar o que passar, ele continua servindo a Deus e fazendo a obra. Então, meus irmãos, a segunda razão é para trabalhar na obra. Nós vemos na Bíblia algumas pessoas que achou que fazer a obra de Deus era de qualquer jeito, de qualquer maneira, como muitos pensam, né? Aí abre ministério para eles, faz o que quer lá, o mundanismo entra, é uma rebelião em cima da outra, acha que estão fazendo a obra de Deus, irmão. Tudo errado, porque aqui não pode, então eu vou abrir um para mim, vem Jequitá e fica o Jequitá e pronto, acabou. E está cheio de gente assim, e o duro é que tem pessoas que vão atrás desse tipo de gente, é um vazio indo atrás do outro vazio, é um cego indo atrás do outro cego. Infelizmente, a Bíblia diz, um cego e o outro vai cair ambos no buraco. E tem muita gente que vai para o buraco, porque vai atrás do cego, que está guiando ele. Não tem Bíblia, não tem a unção de Deus, não tem a direção de Deus, e quer fazer tudo através do seu eu. Quer ver uma experiência bíblica que eu encontrei aqui em Atos dos Apóstolos? Capítulo de número 19, versículo 11 ao 17, se puder colocar lá. Pessoas que não tinham experiência nenhuma com o Espírito de Deus, pessoas que não eram submissas a Jesus, que não eram submissas a Deus, mas queriam fazer a obra em nome de Jesus. Mas levaram uma que até hoje estão correndo. Olha lá, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Isso aí é uma experiência negativa. Vai no versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Versículo 13. Olha lá, agora aqui, tem muita gente que quer fazer a obra desse jeito aqui, do jeito desse tipo de gente aí, está cheio. Olha lá, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, olha lá o que eles fizeram, quem está vazio faz isso aí, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno, o demônio que está na vida do rapaz, disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O que é isso, pastor? É pessoas que não têm experiências com o Espírito Santo. Pessoas que estão vazios do Espírito Santo. Mas muitas vezes quer ver, prega baseado no testemunho dos outros. Prega baseado no que ouviu, mas não tem experiências com o Espírito Santo. Mas eu quero te chamar nesta noite, querida igreja que aqui está, desde lá do fundo até aqui o púlpito, vamos ter mais experiências com o Espírito Santo. Urabaxuramalabasi. Não viva de experiência dos outros, viva das tuas experiências com o Espírito de Deus, que Deus vai te honrar, Deus vai te usar para trabalhar na obra. Põe pessoas para pregar, muitas vezes fala só da vida dos outros, né? Conta um pouquinho da sua vida, experiência com Deus, baseado na Bíblia. Esses homens aí passaram uma vergonha tremenda. O demônio falou, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês quem são? Estão vazios
vazios. E sem dizer, meus irmãos, olha aqui para mim, e sem dizer que tem muitos que estão assim com ele, de comum acordo com os demônios e fazendo a obra. E aonde estão os espirituais? Aonde está o discernimento do Espírito para nós saber e fugir dessas coisas? Tem pessoas que vão atrás desse tipo de gente, está camuflado assim, junto com eles. Está cheio de... Tem um evangelho pregado hoje, é só quem lê Bíblia e ora um pouquinho vai entender o que eu vou falar aqui. Misturado com tudo, com mundanismo, espiritismo e todo tipo de coisa, está ali misturado ali, usando o nome de Jesus. E tem pessoas que estão comendo tudo isso aí. Por quê? Porque estão vazios de Deus. Mas quem está cheio do Espírito Santo não aceita estas coisas. Ele aceita a palavra de Deus genuína, verdadeira, santa e sacrossanta, pura e verdadeira. Aleluia. Meus irmãos, fazer a obra de Deus cheio do Espírito Santo, irmão. Uma coisa tremenda, irmão. É fazer a obra. É uma das razões para que eu e você devemos ser cheios do Espírito Santo. Não experiências negativas como esses homens tiveram, mas experiências verdadeiras, experiências santas na nossa vida. Jesus recomendou isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Depois, mas serei... Cadê o versículo que colocou lá? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Não tem como fazer a obra de Deus sem a unção de Deus. Não tem como fazer algo para Deus sem o Espírito Santo. Se nós tentarmos, nós não vamos conseguir. Aí vai lá, semeeis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo, se encha do meu Espírito, se encha da minha graça, se encha da minha unção, aí sim vai. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. O Espírito de Deus está aqui, meu irmão, está procurando um coração para encher, mas não é só hoje não, amanhã, depois, até a volta dele. Se a igreja orasse mais, estivesse mais cheia do Espírito Santo, não tinha tanto problema, tanta dificuldade, tanta fraqueza. A gente perde mais tempo tratando assunto de crente do que ganhando almas. A gente perde mais tempo visitando o crente estragado do que ganhar alma para Jesus, porque estão vazios. É o dia que estamos vendo hoje. Pastor, 30 dias por mês, atrás de acertando aqui, acerta ali, vazios. Mas quem está cheio não dá problema, não dá dificuldade. Mas o vazio, meus irmãos, é uma encrenca em cima da outra. E o pior de tudo, muitas vezes quer trabalhar para Jesus desse jeito aí. Com a vida toda estragada, com a vida toda problemática, ainda quer pregar para os outros ainda. Vazio, sem Deus, quer fazer a obra ainda. E se não consagrar ele ou ela, meu Deus, ela não, porque não consagramos mulher, né? Tem umas igrejas que consagra até com bispo, e com um olhão jogado na cabeça assim ainda. Eles pegam um vidrão, você viu aquele, sabe? Eles pegam um vidrão de azeite e espremem, assim, não é com imposição de mãos, como nós fazemos simbolicamente. Tem mulher aí consagrada com outro jeito aí. E eles querem fazer a obra, tudo estragado, tudo cheio de problema, vazios, procura todo tipo de coisa para trazer para a igreja, mas o crente cheio de Deus, ele tem compromisso com a obra do Senhor. Então, meus irmãos, correndinho para nós passar para o terceiro, e vou encerrar aqui, né? Eu falei sobre 3 razões: razão para vencer o pecado, razão para trabalhar na obra de Deus. Muitos não têm êxito porque vai fazer vazio. Não, se encha de Deus, se enche do poder de Deus. Jesus falou isso lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Se encha, fique buscando, busque primeiro. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido o poder. Se revista de Deus para fazer a obra. E quantos aí não tem revestimento, nada, e muitas vezes tem que ouvir eles ainda. Ouvir aquele barulho lá, está vazia, umas coisas de doer o ouvido até da gente, né? Mas muitas vezes tem que ouvir esses abençoados ainda. Tem que estar cheio do Espírito Santo para ouvir, senão não aguenta também, né? Porque é só Deus para dar graça para ouvir certas coisas, né? Mas vamos lá, última razão para nós encerrarmos, e já vou orar com vocês. Última razão, é umas que todas nós precisamos, mas essa última aqui é o que mais está faltando. Vejam bem, o porquê que eu devo ser cheio do Espírito Santo, pastor? É a terceira razão, para orar. Você sabe quem que nos impulsiona a orar? É o Espírito Santo.
O que nos leva a orar, a buscar Deus? É o Espírito de Deus. Agora, se eu estiver vazio dele, como é que eu vou orar? Por isso que há essa coisa na igreja hoje. Ninguém quer orar. Poucos querem orar. Chega na igreja, pensa que está no cinema. Senta. Só falta, daqui um dia tem que servir uma pipoquinha, uma Coca-Cola para ele. Daqui a pouco, claro que vai começar o culto. Então, cruza a perna, vem chegar e dobrando o joelho e clamando a Deus: Jesus, tem misericórdia. Eu peguei o tempo, eu creio que muitos aqui pegaram o tempo, eu vou falar isso aqui, eu não sei, alguns pegaram, mas a geração nossa hoje, dos novos, não pegou esse tempo aqui, de chegar na igreja e o dirigente da igreja tem que... Não tem aquela coisinha aqui, né? Aquele sininho. Vocês lembram? Quem lembra daquele sininho? Daquela coisinha aqui? Irmão, eu peguei esse tempo, irmão, e eu estou nisso aqui ainda, eu estou nesse tempo ainda, principalmente eu estou. O dirigente para parar, que o povo não parava de orar, meu irmão. O povo não parava de orar. Era oração, aquele fogo, aquele poder. E quem queria começar o culto não conseguia começar o culto porque não conseguia, porque o povo queria orar. Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo. E hoje? O que vocês acham hoje? Vazios de oração, vazios de tudo. Não querem. Hoje é foto, eles estão mais preocupados em tirar foto, filmar, né, do que orar, buscar a Deus. É uma verdade ou não é, meus irmãos? Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo para buscar a Deus, para orar, né? É uma luta que trava em nosso íntimo quando procuramos orar. Irmão, você pensa que é fácil orar? Quem falar que é fácil orar, me desculpe, eu não acho fácil orar. De dobrar o joelho e ficar ali 30 minutos, 1 hora, 2 horas, é só pelo poder do Espírito Santo, mas para isso tem que começar. Para orar não é fácil, né, pastor? Você tem que... Agora, se você não for impulsionado pelo Espírito Santo, estiver cheio, você nunca vai orar. Você nunca vai clamar a Deus. Mas você pode, nesta noite, dizer: Jesus, eu quero ser um crente de oração, me encha do teu Espírito. E outra coisa, alguém fala assim: mas orar, pastor, acaba as palavras? Acaba não. Você começa a orar, de repente começa a vir. O Espírito de Deus começa a te dar. O Espírito de Deus começa a te dar. O Espírito de Deus começa a te dar. E você vai orando. E você vai orando. E você vai orando. E você, meu Deus do céu, quanta coisa. Porque o Espírito de Deus começa a te usar na oração. Há uma luta íntima, a luta dentro de nós. É uma razão que nós devemos ser cheios do Espírito Santo para buscar Deus em oração. Nós vemos uma geração vazia do Espírito Santo. Eu estou muito preocupado e creio que a liderança está preocupada no arrebatamento da igreja. Meus irmãos, quanta surpresa vai ter. Quantos vazios que estão cheios de mundanismo, cheios de novela, cheios de filme, cheios de tanta coisa que não presta, mas vazios de Deus. Cheio de conhecimento não se fala. Está cheio. E outro, até cheio de dinheiro também. Cheio de posses, cheio de bens. Amém, glória a Deus por isso. Mas tudo isso vai ficar aqui nessa terra. O que vai subir é o crente cheio do Espírito Santo. Cheio de arrogância, cheio de orgulho, com o nariz empinado, acha que é melhor que todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos membros do corpo de Jesus e queremos morar no céu. Cheio de Deus. Irmãos, para encerrar, o Espírito Santo é quem age na oração. O Espírito Santo age na nossa oração, por isso que eu devo ser cheio do Espírito. Eu gostaria que o jovem colocasse lá, meu irmão, para nós encerrarmos, já estou no horário. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, para nós encerrarmos. Tem mais versículos, mas eu vou encerrar nesses 2 versículos aqui. Olha lá, por que eu devo orar, pastor? Por que eu devo falar com Deus? O Espírito, olha lá, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quem é fraco aqui? Vou levantar 2 mãos, não vou levantar nenhuma, sou fraco, sou pó, sou cinza, mas eu busco força em Jesus. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com inexprimíveis. E Deus entende. Versículo 27. Aquele que examina os nossos corações, ou examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos...
Mas Ele só vai interceder por mim e por você se eu orar. Agora, se eu ficar na frente da televisão, dia e noite, na internet, no Facebook, no Instagram, em tantas outras coisitas a mais, Ele não vai interceder porque eu não estou buscando ao Pai. Mas a partir do momento que você se põe em joelho, ou sentado, ou em pé, ou andando dentro do carro, ou onde quer que seja, em comunhão com Deus, o Espírito de Deus vai interceder em prol a mim e a você. Mas para isso eu tenho que clamar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então são 3 razões pelo qual eu peguei nesse versículo. Tem muito mais, mas estou falando só sobre 3, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. O vazio não vai a lugar nenhum. Você pode pregar bonito, cantar bonito, falar bonito, se vestir bonito, fazer o que for, mas não adianta nada. Na volta de Jesus você vai ficar feio, porque não vai subir no arrebatamento da igreja. E quanta gente se enganando e enganando os outros, porque estão vazios sem Deus e não querem se humilhar na presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala lá em Pedro, capítulo 5, versículos 1 Pedro 5 e 6, se eu não me engano, diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exalte. Não tem coisa melhor do que ser exaltado por Deus. E muitos, a igreja na face da terra, vai ter uma exaltação tremenda na volta de Jesus. Nós vamos entrar nas mansões celestiais. Coloquem em pé, meus irmãos, eu quero orar rapidamente. Já falta lá, estou quase no grito aí, né? O crente cheio do Espírito Santo. Eu escrevi um negócio aqui, meu irmão, só para passar para vocês, para me orar. É mais ou menos assim, ó. Quer ver um exemplo? Da forma que é mais ou menos um automóvel, né? Um automóvel precisa de combustível para funcionar e andar. O crente precisa do Espírito Santo para viver. Você pode chegar em qualquer posto de combustível aqui da cidade de Rio Branco e está difícil fazer isso, né? Mas alguns já conseguem fazer. Enche o tanque do carro para você ver. E hoje está só Jesus da graça, né? Só aí uns troquinhos aí. Mas enfim, faça uma experiência para você ver. Isso aí é só simples, só para você entender. Enche o tanque do carro até a boca. Não cabe mais. Aí começa a andar. E vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. De repente vai gastando aquele combustível, sim ou não? Seja ele álcool, diesel, gasolina. E vai chegar um pontinho no tanque que dali a pouco vai acender uma luzinha. Quando acender aquela luzinha, o que é que está na? E é para a gente ficar esperto. Tem crente que a luzinha está acesa, ó. Faz horas. A luzinha acendeu faz hora. Mas não está nem aí, tá? Não tem problema. Vamos assim mesmo. Nem que queima a bomba. A bomba do combustível, né? E queima. Daqui a pouco, irmão, acaba tudo o combustível, o carro para. E aí não vai para frente nem para trás. Pode ser o melhor carro. Pode ser o carro mais top que tiver aí. Mas sem combustível, não vai a lugar nenhum. Tem que empurrar. Está cheio de crente assim, meu, vazio, parado. Não tem força para nada. Não tem força para ir para a igreja. Não tem força porque deixou se esvaziar o tanque. Mas hoje Jesus quer encher o tanque de alguém aqui nesta noite. Eu posso chamar o quem quer vir à frente aqui nesta noite e receber oração? Vem aqui correndinho. Alguém quer ser cheio de Deus aqui? Venha correndo agora, rapidinho, irmão. Não quero tomar muito espaço. Quem quer? Quem está vazio precisa. Quem está cheio, meu irmão, já vem. Quem está vazio precisa também. Vem, irmão, vem se encher de Deus aqui. Agora o vazio, quando não quer se encher, ele fica assim com a cara, parecendo que está chupando limão. Esse pastor está falando bobeira. Porque está vazio. O vazio se reclama. Vem mais, irmão, venha, vem em nome de Jesus, vem se encher de Deus. Não, então vou orar agora. Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Urabás, urabadalabagache. Senhor Deus, a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é pura, é verdadeira, é real, e sem ela nós não somos nada, Senhor, sem o Espírito Santo. Os dias são dias difíceis, são dias trabalhosos, onde muitos não estão se preocupando mais de se encher do Senhor, de se encher do Espírito Santo, mas que nesta noite, Deus, corações que entrou vazios aqui, tanque, Senhor, que entrou vazio aqui nesta noite, possa se encher do Teu Espírito. Oh, glória! Senhor, enche a Tua igreja nesta última hora. Quantos, meu Deus, que não estão preocupados mais de ter intimidade da Tua presença, de enchendo, Senhor. Deus, enche os Teus filhos que estão aqui à frente agora.
Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus, seja cheio de Deus. Não só nesse culto, mas na tua casa, na tua vida secular, seja cheio de Deus. Deus abençoe, meu pastor, por esta oportunidade.